Canal Pretos FC no YouTube para falar de Rodinei, lateral direito, que por incrível que pareça virou um assunto de destaque na semana de decisão do Campeonato Brasileiro. Afinal, vão se enfrentar Flamengo e Internacional do Maracanã, e o Flamengo precisa vencer o Inter. Se o Inter ganhar do Flamengo, o Inter será campeão. Um empate leva a decisão do título para a última rodada. Eu falo de Rodinei pelo seguinte: o Rodinei no Flamengo, ele pertence ao Flamengo e está emprestado ao Internacional. Lateral direito, o Rodinei. O Rodinei no Flamengo em 4 temporadas tem 154 jogos e 8 gols marcados. Em 2018, inclusive, foi a melhor temporada dele. Mas no time do Jorge Jesus, ele era apenas uma alternativa para o Rafinha e praticamente não foi muito utilizado. Tanto que, quando virou o ano, ainda com a presença do Jorge Jesus, o Internacional foi lá e contratou o Rodinei por empréstimo. E é aí que eu quero chegar. Rodinei no Inter, com o Eduardo Cudê, nunca se firmou. Foi reserva do Sarabia, argentino Sarabia, até o Sarabia se machucar. Chegou a dividir posição com o lateral direito Heitor, que hoje é reserva do Rodinei. Mas com a chegada do Abel Braga, o Rodinei realmente se firmou, cara. E se firmou de uma maneira muito forte no Internacional, de maneira surpreendente, pelo menos para mim. Então, se você colocar assim, o Rodinei na lista dos laterais direitos da história do Inter, ele não vai ficar entre os 20, eu acho, entre os 25, 30. Agora, tá fazendo uma campanha muito interessante pelo Inter. Se tivesse torcida no estádio, e isso vale para vários jogadores hoje, eu não sei se o Rodinei e o Moisés estariam no Internacional ainda, porque a pressão seria muito forte por parte da torcida e as vaias incomodam bastante os jogadores. Mas sem torcida, o Rodinei ganhou a confiança do Abel Braga e realmente virou uma peça importantíssima para o Internacional. E agora chegamos no dia da decisão, Flamengo e Inter. O Rodinei está emprestado pelo Flamengo e para o Inter escalá-lo, o Inter tem que pagar R$1 milhão. R$1 milhão para escalar o Rodinei. E aí, você pagaria? Você pagaria numa decisão de título R$1 milhão? É muito dinheiro, ainda mais na pandemia. Os clubes não estão arrecadando com bilheteria. Cara, então eu coloco essa dúvida. Sinceramente, eu avaliando do ponto de vista financeiro, jamais pagaria. Jamais pagaria. Do ponto de vista técnico, por ser um jogo tão forte, pelo Rodinei conhecer o Flamengo, conhecer bem o elenco que ele esteve durante 4 temporadas aí, ou nas últimas 2 pelo menos, 19 e 18, até vale. E outra, e o substituto é o Heitor. Se fosse o Sarabia ainda, o Heitor é um jogador ainda, um jovem jogador que não tem afirmação ainda, jogador de altos e baixos para uma decisão. E aí, o que você faria? Esse é o nosso debate. Você pagaria R$1 milhão na situação atual para contar com o Rodinei por um jogo? E aí você pensa, você vai ganhar pelo Rodinei? Difícil. Você vai perder pelo Rodinei? Pode acontecer. Sei, aí fica 50-50 aí. Que situação, hein? O futebol realmente é impressionante e o futebol é espetacular. Coloca Flamengo e Inter uma decisão de título, onde o lateral direito, que nos últimos, com Jorge Jesus, jogou muito pouco, foi emprestado do Flamengo para o Inter e agora vira peça fundamental no Inter no jogo contra o Flamengo na decisão do título. Mas aí o Inter tem que pagar R$1 milhão para aproveitar esse jogador, senão ele não joga. E o substituto hoje é um jogador inferior, no caso o Heitor. Que situação e que caso, hein? Mas pelo que eu estou acompanhando, de tudo que eu estou vendo aí, o Internacional talvez pague, exerça realmente o pagamento de R$1 milhão e o Rodinei jogue. Agora, se pagar e o Inter ganhar o jogo, o dinheiro já está pago, porque o título do Campeonato Brasileiro dá uma grana muito interessante. Então esse dinheiro já estará quitado, Agora, se perder o jogo e perder o título, vai ser um prejuízo. Mas, com a palavra Abel Braga, é fácil para eu estar falando aqui, nós estarmos debatendo aqui e falando, enquanto que o treinador e o clube precisam tomar a decisão que eles acham melhor. Mas quem diria, hein? Rodinei, o homem de R$1 milhão. O futebol é espetacular.
Canal Pretes FC no YouTube, venham sempre conosco, um prazer e uma honra, saúde sempre, um grande abraço, até a próxima.